Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Vamos à nossa videoaula referente ao nosso encontro síncrono, no qual nós tratamos brevemente do assunto padronização de soluções, né? Então, a nossa apresentação de slides aqui, a nossa videoaula, está seguindo exatamente o arquivo PDF que foi enviado para vocês, né? Então, acredito que quem não pôde participar, né, assistindo agora a videoaula, vai ter bastante facilidade de, quando for ler o arquivo, né, compreender. Né? Estamos fazendo quase igual o que foi feito realmente no encontro síncrono, né? A diferença é que fica mais limpo, né? Não tem muita brincadeira, não tem muita apagação de mico. Então, vamos que vamos, né? Vamos seguir juntos aí. Quando padronizamos, quando preparamos uma solução, por mais cuidadosos que sejamos, corremos o risco de cometer algum erro, de modo que a concentração real da solução pode ser diferente da concentração teórica ou nominal, né? Então, vemos aqui a distinção entre duas concentrações, a chamada concentração real e a concentração teórica ou nominal, né? Então, vamos ver as definições desses termos. Concentração real é a concentração na qual verdadeiramente a solução foi preparada, né? A concentração que a gente conseguiu obter a partir do nosso preparo. A concentração teórica ou nominal é a concentração na qual teria que ter sido obtida, né? A concentração na qual a solução teria que ter sido preparada. É a concentração desejada. Porém, muito embora sejamos cuidadosos, frequentemente a gente não consegue, né, fazer com que a concentração real seja igual à concentração nominal. Né? No nosso exemplo da aula passada de preparo de soluções, a gente fez uma conta, né, determinando qual seria o volume de alíquota, porém não tinha pipeta volumétrica para medir aquele volume. Né? Então a gente precisa, né, pensar, discernir e definir, né, o que vamos fazer. Né? Às vezes é necessário, né, usar um volume menor ou um volume maior em função da vidraria que a gente tem disponível, e aí a gente acaba realmente preparando uma solução de concentração real diferente da concentração nominal. Porém, não tem problema nenhum, é só a gente padronizar, obter a concentração real e informar a concentração real no rótulo da solução preparada. Para determinar a concentração real de uma solução, realizamos um procedimento analítico chamado padronização ou titulação. Numa padronização, reagimos uma determinada amostra da solução cuja concentração real queremos determinar, com uma dada quantidade de uma substância denominada padrão. As substâncias denominadas padrão são classificadas como padrão primário e padrão secundário, né? Então, recapitulando, né, para determinar a concentração real, é necessário utilizar uma técnica analítica, um procedimento analítico chamado padronização ou titulação. E nessa técnica a gente pega uma amostra da solução cuja concentração real queremos determinar e reage a essa amostra com uma dada quantidade de uma substância chamada padrão, né? E em relação a essa substância padrão, essas substâncias padrão, nós temos uma classificação conforme está aqui, ó, padrão primário e padrão secundário. Padrão primário é um sólido que não absorve umidade do ambiente, que tem elevada pureza, que tem elevada estabilidade e elevada solubilidade. Já a substância, né, chamada padrão secundário, né, diz respeito a uma solução de concentração exata, obtida a partir da padronização, utilizando-se um padrão primário, né? Esse padrão secundário, que é uma solução, também é chamado de solução padrão, tá? Então, esse sólido com essas características, né, que pode reagir com uma amostra da nossa solução de interesse, né, é denominado padrão primário. E quando eu tenho uma solução, né, que é padronizada usando um padrão primário, ou seja, uma solução de concentração exata, definida, confiável, essa solução se torna um padrão secundário, né? E aí a gente chama essa solução como de solução padrão. Na verdade, o que fazemos numa titulação é uma mistura
de soluções com reação química, né? Então tá aí a justificativa para a gente estudar, né, soluções, unidades de concentração, relação entre unidades de concentração, mistura de soluções, preparo de soluções, né? Então, após a preparação, né, sendo necessário determinar a concentração real, a gente precisa fazer titulação. E titulação nada mais é do que mistura de soluções com reação química. Dessa forma, conhecendo a reação que ocorre quando as soluções são misturadas e a quantidade de padrão utilizada, podemos determinar a quantidade de soluto na solução de interesse e, consequentemente, sua concentração real, por meio da técnica de titulação. Numa titulação, utilizam-se os termos titulado e titulante, que serão definidos a seguir, né? Então, titulado é justamente a solução de concentração real desconhecida, também chamada de analito, ou seja, a nossa solução de interesse. E titulante, né, conforme nos sugere aqui o sufixo, né, é justamente a solução de concentração real conhecida, que está sendo utilizada para a determinação da concentração real do analito, né? Então, a gente pode, utilizando um padrão primário, fazer a titulação, né? E aí, como não faz muito sentido, né, pegar o sólido e reagir, isso, né, não favorece a reação, é comum que a gente dissolva esse padrão primário gerando uma solução. Acaba, então, que essa solução que é proveniente do padrão primário, né, se eu sei, né, a quantidade exata de padrão, de solvente que eu uso, eu posso, de fato, ter uma solução de concentração real conhecida, né? E outra opção é ter uma solução padrão, né, uma solução, né, que já foi padronizada, que tem concentração real definida, e aí, de fato, eu caio nessa situação aqui, né, de ter uma solução de concentração real, né, e é ela que vai reagir com o analito, com a solução de interesse, com o titulado, para que a gente possa determinar a concentração real. Tá? Então, titulado é a solução de interesse, titulante é o que está promovendo a titulação, né? O padrão primário ou a solução padrão. Em nossa disciplina é importante eu destacar com vocês, né? Porque conforme vocês forem evoluindo nos seus estudos, vocês vão ver que existem vários tipos de titulação, né? A técnica consiste em fazer misturas de soluções com reação química, sempre é isso. Mas a determinação, né, do final desse procedimento, da conclusão desse procedimento, pode se dar de diferentes formas, tá? Em nossa disciplina, trataremos apenas das titulações denominadas colorimétricas. Como o nome indica, né, envolve alguma coisa que se refere à cor. Nesse tipo de titulação, o ponto final, ou seja, a reação completa entre titulante e titulado, é indicada por uma mudança de coloração do meio, né? Então, por isso o nome colorimétrica, que é dada através da utilização de uma substância denominada chamada indicador. Para cada titulação, temos um determinado indicador a ser utilizado, tá? Então, existem vários tipos de titulação, né? A diferença entre elas é justamente a detecção desse ponto final, né, que representa, né, a reação completa. Eu preciso saber, né, quanto, né, reage com o padrão que eu uso, né? Então eu uso uma certa massa de padrão, né, e para consumir essa massa de padrão eu vou ter, por exemplo, um volume do meu analito, né? Então, né, eu preciso saber em que momento, né, essa reação é completa. Para determinar esse ponto final, né, esse momento onde a reação se completa, existem várias formas, né? Na titulação colorimétrica, que é o que a gente vai tratar aqui, né, esse ponto final, essa reação completa é determinada através de uma mudança de cor, né? E essa mudança de cor é promovida por uma substância indicadora que é adicionada ao meio, né? Então, o indicador, né, mostra uma mudança de cor no meio quando a reação se completa. E aí, a partir disso, né, a gente consegue fazer uma análise, né, um cálculo que permite a determinação da concentração real, tá? Então, aqui a gente tem um esquema de montagem de uma titulação utilizando padrão primário, né? Então, o padrão primário, como vocês lembram, né, é um sólido com determinadas características, né, especiais e necessárias, fundamentais para que ele possa ser utilizado como padrão primário. Eu não tenho como colocar um sólido dentro, né, de uma bureta,
né? Então, quando eu estou utilizando um padrão primário, esse padrão primário entra nessa vidraria chamada Erlenmeyer, né? Um pouco de solvente é adicionado a esse padrão primário, né? De modo a gerar uma solução, né? De modo a dissolver esse padrão primário. E aí, né? Se aqui eu tenho o padrão primário, eu preciso agora ter a minha solução de interesse, o analito, né? Se o padrão primário está no Erlenmeyer, o analito tem que entrar na bureta. E esse é o esquema básico de uma titulação, né? Nós temos sempre uma bureta e um Erlenmeyer, né? Agora, aonde vai entrar o padrão, aonde vai entrar o analito, vai depender, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que quando a gente trabalha com padrão primário, com sólido, né, a gente precisa colocar esse sólido no Erlenmeyer, dissolvê-lo, né, adequadamente para facilitar a reação entre padrão e analito. E aí, se eu já usei o Erlenmeyer para colocar o padrão primário, resta a bureta para colocar o analito, né, o titulado, a solução de interesse, tá? Então, essa é a montagem. Importante, né, quando eu faço a utilização de um padrão primário, né, coloco esse padrão primário no Erlenmeyer e dissolvo com um pouco de solvente, eu não tenho muito compromisso nessa quantidade de solvente utilizada, né, porque eu posso, ao invés de pensar numa solução de concentração real exata, pensar numa massa de padrão, né, de valor exato, né? Então, independente da quantidade de solvente que eu adicione para dissolver o padrão primário, a massa de padrão primário que foi pesada não vai mudar, né? E eu vou fazer uma relação entre a quantidade de analito e a massa de padrão primário, tá? Então, por hora, né, fixem aí, assimilem. Quando a gente trabalha com padrão primário, numa titulação, né, a gente coloca o padrão primário no Erlenmeyer, dissolve esse padrão com solvente, não tem o compromisso de ter um volume exato de solvente, o importante é que eu dissolva para favorecer a reação, né? A minha referência é a massa de padrão usada, né? Então, a montagem é padrão primário no Erlenmeyer, dissolvo esse padrão primário e, obviamente, resta apenas a bureta para que a gente coloque, né, o titulado, a solução de interesse, né, a nossa solução de concentração real desconhecida, tá? Aqui nós temos uma imagem representando o esquema de montagem de uma titulação utilizando padrão secundário, né? Então, quando temos um padrão secundário, o que é um padrão secundário? Uma solução de concentração real exata e confiável que já foi padronizada por meio de um padrão primário, né? Então, por isso secundário, ela já é, né, ela foi padronizada a partir de um padrão primário. Então, padrão secundário. Quando temos uma titulação, né, quando vamos fazer uma titulação usando um padrão secundário, né, o esquema de montagem é o seguinte: a gente coloca o padrão secundário na bureta, né, então tá aqui o padrão secundário, e a gente coloca então o analito no Erlenmeyer, tá? É o que nos resta para colocar o Erlenmeyer, tá? Então, recapitulando, em toda a titulação, o mínimo básico do básico é, né, o uso de uma bureta e de um Erlenmeyer. Quando trabalhamos com padrão secundário, né, o padrão secundário, que é essa solução de concentração real, exata, confiável, conhecida, o padrão secundário entra na bureta e a minha solução de interesse, o analito ou titulado, entra no Erlenmeyer, tá? Importante, não falei antes, nem falei agora, vou voltar lá, né? Então, onde é que entra o indicador, né? Porque é necessário que haja um indicador para que, né, a mudança de coloração do meio sinalize para mim o término da reação, né? Na verdade, o que a gente faz aqui é abrir essa torneirinha da bureta, a gente vai pingando solução até observar uma mudança de coloração no meio, né? Que meio é esse? É justamente o Erlenmeyer, né? O indicador sempre entra no Erlenmeyer, tá? Aqui no esquema de montagem, usando o padrão secundário, da mesma forma, ó. Nesse caso aqui, a gente trabalha com o analito no Erlenmeyer e o indicador sempre no Erlenmeyer, né? A gente abre a bureta, né? E a solução titulante vai entrando em contato, né, com o analito, e a gente vai observando no Erlenmeyer. Quando a mudança de coloração acontece, a gente fecha a bureta e aí determina, né, esse volume, né? É importante numa titulação, né, o nosso dado, a nossa resposta é sempre um volume,
né? No caso da utilização de um padrão primário, é o volume de titulado, né? E no caso de uma titulação usando o padrão secundário, é o volume de titulante, tá? Esses volumes, né, que são anotados, são os volumes que causam essa mudança de coloração, que indica o término da reação, né? Então, eles são costumeiramente chamados de volume de viragem, né? Viragem do que, professora? Viragem do indicador, viragem da coloração, né? Então, usando o padrão primário, eu vou pingando o meu analito no padrão até que a mudança de cor seja visualizada. Quando for visualizada, eu fecho a torneira da bureta e anoto o volume de viragem. Esse é o resultado importante, né? Esse é o resultado de uma titulação, né? Com esse resultado aqui, a gente faz a conta e determina a concentração real do analito, tá? Da mesma forma aqui, utilizando um padrão secundário, né, eu tenho aqui, né, o meu analito, o titulado, solução de interesse com o indicador, a torneirinha da bureta é aberta, né, e a solução vai pingando, 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 né, até que eu visualize mudança de coloração no meio, né, viragem do indicador. Quando essa coloração muda, quando esse indicador vira, eu fecho a torneira e anoto o volume. Que volume é esse? O volume de viragem. E esse é o resultado de uma titulação, o volume de viragem. Concordam comigo, né, que seria importante eu ter, que é importante eu ter muita certeza nesse valor, né, já que é ele que vai ser utilizado para fazer um cálculo que vai me determinar, que vai me permitir obter a concentração real, né? Então, se esse volume de viragem é tão importante, né, eu tenho que ter muita certeza nele. O ideal é realizar esse procedimento de titulação pelo menos 3 vezes, é o que se chama de triplicata, né? Então, eu faço uma vez, anoto o volume de viragem, né? Faço novamente, anoto o volume de viragem. Faço novamente e anoto o volume de viragem. Meu objetivo é encontrar pelo menos 3 valores iguais, para que eu possa ter uma confiança maior nesse valor, nesse resultado tão importante para mim, que vai permitir a determinação da concentração real do titulado ou analito, concentração de interesse, por meio de um cálculo que envolve a mistura de soluções, tá? Um cálculo estequiométrico muito simples. Uma vez determinada a concentração real de uma determinada solução, é comum definirmos o chamado fator de correção FC, né? Esse FC é uma relação entre a concentração real e a concentração nominal, né? Caso eu tenha preparado, né, uma solução de concentração real exatamente igual à nominal, eu tenho um fator de correção igual a 1, né? A solução está 100%, eu consegui prepará-la exatamente na concentração desejada, na concentração teórica ou nominal. Porém, eu posso ter a concentração real mais alta do que a concentração nominal, o que vai fornecer um fator de correção maior do que 1, ou eu posso ter a concentração real mais baixa do que a concentração nominal, o que vai fornecer um fator de correção menor do que 1, tá? Então, o valor desse fator de correção, né, já nos mostra de cara se eu tenho uma concentração, né, uma solução mais diluída ou mais concentrada em relação à concentração nominal, tá? Então, quando eu pego lá no rótulo, fator de correção igual a 1,3, né? Isso quer dizer o quê? Né, que eu tenho uma solução mais concentrada do que o que ela realmente deveria ser, né? Do que o valor teórico de concentração. Então, eu posso colocar lá no frasco, né? Concentração igual a 1 molar. Fator de correção igual a 1,3, né? O que é esse C aqui, essa concentração de 1 molar? Né? É a concentração nominal. Vejam que eu não tenho, né, uma certeza muito grande nesse valor. É 1. Né? Eu não tenho 1,0002, por exemplo. Eu tenho 1. Né? O que vem após esse 1 aí só Deus sabe. Né? Porém, com a titulação, com a padronização, foi determinada a concentração real. E pela relação entre a concentração real e a concentração nominal, o fator de correção foi obtido, né? E aí, ao olhar para esse fator, a gente consegue concluir que a concentração real, né, é maior do que a concentração nominal. Na verdade, fica bem fácil de visualizar aqui, né? A concentração real é 1,3, né? Por isso, o fator de correção é 1,3. Nesse caso, já a concentração nominal é 1, né?
Importante, né? Coisa prática, lista de materiais necessários para titulação utilizando um padrão primário, né? Padrão primário, né, é o sólido de alta pureza, estabilidade, solubilidade, que absorve pouca água, enfim, né, uma substância confiável, de massa confiável, que eu posso utilizar para reagir com o analito, né, e a partir de um cálculo estequiométrico envolvendo a reação entre eles, eu sou capaz de determinar a concentração real da minha solução de interesse. Já já a gente vai ver exemplos, né? Então, para fazer titulação com o padrão primário, é necessário, obviamente, ter uma balança analítica, né, e um Erlenmeyer para pesagem do padrão primário. Né? Feita a pesagem, é preciso ter um pipette, né, para fazer adição solvente ao padrão primário, a fim de solubilizá-lo, né, e isso favorecer, então, a reação entre o padrão primário e o analito, a solução de interesse ou titulado, né? Como em toda titulação, além do Erlenmeyer, é necessário ter a bureta. Nesse caso, a bureta vai receber a solução de interesse, já que o padrão está no Erlenmeyer. E, obviamente, indicador para determinação do ponto final da titulação. Tá? Importante, né, professora, como é que eu vou saber que indicador usar? Né? No dia a dia, na prática laboratorial, a gente tem protocolos, né? Então, protocolo para a padronização de uma solução de ácido clorídrico. Então, tem lá um passo a passo, né? O que você vai usar como indicador, né? Como é que você vai limpar as vidrarias para executar o procedimento, né? Esse é um procedimento quantitativo, eu quero saber o valor da concentração. Então, eu não posso ter erro, eu não posso ter impureza, eu não posso ter nada que possa vir a influenciar esse cálculo. Né? Então, existe um protocolo para limpeza de todo o material, limpeza das vidrarias, e existe um protocolo para a execução do procedimento de titulação. Né? Então, não se preocupa, né, qual o padrão que você vai ter que usar, quanto que vai ser, né? Isso já está estabelecido, né, de acordo com a solução, de acordo com a análise que você precisa fazer com essa solução. Enfim, já é algo rotineiro dos laboratórios, né? Você ter o procedimento tanto para limpeza, como para montagem, como para execução de uma determinada padronização, tá? Lista de materiais necessários para a titulação utilizando o padrão secundário. Lembrando que o padrão secundário é uma solução que já foi padronizada usando um padrão primário, né? E agora ela tem concentração real exata, bem definida, confiável e pode ser utilizada como um padrão. Porém, padrão secundário é a nomenclatura porque ela já foi padronizada por meio do uso de um padrão primário. Né? Com titulação, para titulação com padrão secundário, né, eu vou precisar, né, a praxe é colocar o padrão secundário na bureta. E aí vai sobrar o Erlenmeyer para colocação do analito. Como é que eu vou pegar, né, uma amostra do analito e colocar no Erlenmeyer? No olho, né, com Becker, com a proveta? Não, preciso ter certeza no volume utilizado. Então, eu preciso de uma pipeta volumétrica para coleta da amostra da solução de interesse, né? E uma vez coletada essa amostra vai para o Erlenmeyer. E aí resta então a bureta para a colocação da solução padrão. E obviamente, como em toda titulação, no nosso caso titulação colorimétrica, né, indicador para determinação do ponto final. O indicador vai aonde? Sempre no Erlenmeyer, tá? Vejamos então agora dois exemplos, né, como é que a gente, entendendo isso tudo, né, consegue de fato obter uma concentração real por meio do procedimento de titulação. Né? Então vejamos, uma solução de hidróxido de sódio de concentração nominal 1 mol por litro foi padronizada utilizando-se biftalato de potássio como padrão primário e fenolftaleína como indicador. Né? Então, a mudança de coloração observada, né, que nos permite determinar o volume de viragem, nesse caso, usando fenolftaleína, é justamente uma mudança de incolor para rosa. Né? Sabendo que a massa de padrão primário utilizada foi de 0,5 mil gramas e que o volume de viragem da destilação foi obtido como sendo 15,30 ml, determine a concentração real da solução. Né? Então, a padronização é de uma solução de hidróxido de sódio, utilizando um padrão primário, né? Utilizando biftalato de potássio como padrão primário. Então, se é titulação usando o padrão primário vai para o Erlenmeyer.
e o analito fica na bureta, né? Então eu vou pingando o analito no Erlenmeyer, né? E aí quando a reação se completa e cai mais uma gotinha de analito, que é justamente o hidróxido de sódio, a fenolftaleína muda de cor, ela vai de incolor para rosa. Todos vocês sabem que a fenolftaleína fica rosa em meio básico e é incolor em meio ácido e neutro, né? Então, aqui está um esquema, né? Eu tenho inicialmente, né, o meu padrão primário dissolvido numa certa quantidade de solvente, junto com o indicador, né? O biftalato de potássio, conforme diz o nome, né? Esse bi indica que esse sal contém um hidrogênio ácido, né? Então o meio é ácido, né? Digamos assim, né? De ácido a neutro. E aí nós temos então a fenolftaleína adicionada aqui no Erlenmeyer se apresentando, né? Permitindo, dando ao meio, né? Uma coloração incolor. Na verdade não dá cor nenhuma, né? A fenolftaleína mantém o meio incolor. E obviamente na bureta entra o titulado, que é o NaOH 1 mol por litro, não temos certeza nesse valor, né? Por isso estamos fazendo a titulação, né? Conforme o NaOH vai entrando em contato com o biftalato, a reação vai acontecendo e quando a reação se completa, uma gotinha a mais de NaOH que cai, torna o meio básico e aí a fenolftaleína, né, faz, né, mostra no meio uma coloração rosa. A gente desliga a torneira e anota o volume de viragem. Então aqui estão os dados, né? Na bureta, o titulado NaOH 1 mol por litro e o volume de viragem obtido 15,30 ml, convertido para litro 0,01530 litros. No Erlenmeyer temos o titulante padrão primário do biftalato de potássio e a massa utilizada foi 0,5 mil gramas, né? Como nós vimos na aula de mistura de soluções com reação química, a reação entre o biftalato, deixa eu mudar para vermelho essa cor, a reação entre o biftalato de potássio e o NaOH é essa daqui, né? A hidroxila da base, né, reage com o hidrogênio ácido do sal, formando água e o sal neutro correspondente. Observando a reação, que já está balanceada aqui, né, o que nós temos? Né? Que a quantidade de titulante é igual à quantidade de titulado. Né? Quando a reação se completa dessa forma. Se tiver 1 mol do biftalato, é necessário que haja 1 mol de NaOH. Né? Então, eu posso escrever que o número de mols de titulante, titulado no caso porque é o NaOH que está pingando, né? O NaOH está pingando no Erlenmeyer que contém o biftalato. Então, o número de mols de titulado necessário a reação completa tem que ser igual ao número de mols de titulante presente no Erlenmeyer. Como é que eu posso escrever, né, o número de mols, né, de NaOH, né, levando em consideração os dados que eu tenho? Deixa eu voltar aqui. Nós temos, né, justamente uma concentração desconhecida, né, a concentração real desconhecida, e temos o volume necessário à reação completa. Né? Nós não sabemos, né? nós já não estamos cansados de saber que molaridade é número de mols sobre volume em litros, de forma que multiplicando cruzado a gente pode escrever número de mols é igual a molaridade vezes volume em litros. Né? Então, o número de mols necessário, né, à reação completa é justamente o produto MV. Que M é essa? A molaridade real. E que V é esse? O volume de viragem. Tá? Então, eu vou escrever lá, antes da igualdade, molaridade real vezes volume de viragem em litros. Né? Então, essa parte aqui, né, ela corresponde a molaridade real vezes o volume de viragem em litros. E isso é igual ao número de mols de titulante presente no Erlenmeyer. Né? Quem é o titulante no Erlenmeyer? O padrão primário biftalato. Né? Um sólido que teve uma massa pesada de 0,5 mil gramas.
né? Então, eu posso pensar em escrever esse número de mols como M sobre NM, massa sobre massa molar, né? A massa eu tenho 0,5 mil gramas, né? E a massa molar eu também tenho. No rótulo do produto vem a massa molar, né? A massa molar do bifenolato de potássio não é problema para mim, né? Então vejam, deixa eu mudar a cor agora. Vou botar esse preto, né? O volume de viragem em litros eu tenho. A massa de titulante utilizada eu tenho, bem como a massa molar do titulante, né? Então, eu posso com facilidade, substituindo os valores, obter a molaridade real do analito, do titulado, da solução de NaOH, tá? Então, o importante aqui é ver direitinho os algarismos significativos, né? Então, o resultado dessa molaridade real, né, tem a ver com esses números. Então, eu preciso contabilizar certinho, né, os algarismos significativos para dar a minha molaridade real com a quantidade de algarismos significativos, né, correta. No PDF, isso aqui está resolvido, né, vocês olham lá. Aqui o objetivo é explicar para vocês, né, ser uma ajuda ali para entender o PDF, tá? Segundo exemplo, uma solução padrão de hidróxido de sódio 1,000 mol por litro. Olha a diferença, né? Solução padrão é solução de concentração exata e confiável, né? Eu não tenho 1 mol por litro, eu tenho 1,000 mol por litro. Eu tenho uma concentração exata, real. Uma solução padrão de hidróxido de sódio foi utilizada juntamente com fenolftaleína na fatoração. Olha, né, esse termo aqui acaba sendo, entre aspas, sinônimo de padronização de titulação, né? A fatoração permite obter, né, o fator de correção. O fator de correção depende da concentração real, e a concentração real vem de uma titulação, né? Então, uma solução padrão de NaOH 1,000 molar foi utilizada juntamente com fenolftaleína na fatoração de 25 ml de uma solução de ácido sulfúrico, meio mol por litro. Olha a diferença, né? Eu não tenho muita certeza, exatidão nesse valor, né? Sabendo que o volume de viragem médio da titulação foi 22,70 ml, determine o fator de correção da solução ácida. Então, veja, aqui eu estou utilizando solução padrão, padrão secundário. Na montagem eu tenho, então, o padrão secundário na bureta, né? Então, aqui vai entrar o NaOH. Começou. Vou dar uma limpezinha. Então, aqui vai entrar o NaOH de concentração real exata e confiável. Né, foi dito que o volume de viragem da titulação obtido foi 22,70 ml, então 0,02270 litros. E, obviamente, no Erlenmeyer eu tenho o titulado, que no caso é uma solução de ácido sulfúrico, de concentração real, né, desconhecida. E a amostra dessa solução utilizada no procedimento foi de 25 ml. Então, o volume da amostra é igual a 0,02500 litros, né? Com os dados na mão, obviamente, aqui entrou o indicador, né, como de praxe, no caso a fenolftaleína, né? E aí, qual é o esquema? Conforme o NaOH vai pingando, ele vai reagindo com ácido sulfúrico. Quando a reação se completa, uma gotinha a mais de NaOH torna o meio básico e aí a coloração muda de incolor para rosa, né? Quando isso acontece, eu fecho a torneirinha e pego o volume de viragem, tá? Então, fazendo agora a conta para a determinação da concentração real. Reação entre titulante e titulado. Então, tá aí, muito fácil, né? A reação do NaOH com o ácido sulfúrico. O que a gente observa aqui, né? Que se houver, né, 1 mol de ácido sulfúrico, vai ser preciso 2 mols de NaOH, né? Então, a quantidade de NaOH necessária para reagir, né, com o ácido sulfúrico é o dobro do ácido sulfúrico presente, tá? Então, veja, se houver 1, vai ser preciso 2. Então, a quantidade necessária é o dobro da quantidade de ácido sulfúrico presente. O que podemos escrever, então? O número de mols de NaOH
necessário, a reação completa é igual, né, a 2 vezes o número de mols de ácido sulfúrico presente na situação, né? Então, necessário vem da onde? Da bureta. E presente está onde? No Erlenmeyer, né? Como é que eu posso escrever o número de mols do NaOH? Vamos olhar aqui para o que eu tenho, né? Eu tenho molaridade real e volume de viragem. Então, eu vou escrever como M vezes V. Como é que eu posso escrever a quantidade de ácido sulfúrico, né? Vou fazer como fiz antes, massa sobre massa molar? Poderia, mas não é muito conveniente, né? Eu trabalho com M vezes V também, porque aí sobra apenas esse M, né, como incógnita, e eu consigo resolver o problema com facilidade, tá? Então, vamos lá, né? A molaridade do NaOH vezes o volume de viragem em litros, isso aqui relativo ao NaOH. O 2, eu não posso esquecer, é a relação estequiométrica. E o número de mols de ácido sulfúrico é justamente a molaridade real que me interessa, vezes o volume da amostra em litros. Isso daqui diz respeito ao ácido sulfúrico, obviamente. Então, vamos ver o que a gente tem e o que a gente não tem nessa expressão. Né? A molaridade do NaOH, nós temos, né, é a concentração da solução padrão, 1,0000. Né? O volume de viragem nós temos, né, é justamente o resultado da distilação. Foi dado como sendo 0,02270 litros, então isso aqui eu também tenho. O 2 é da relação estequiométrica, ok. O volume da amostra em litros eu também tenho, 0,02500, foi a quantidade que eu usei para fazer a titulação, então isso aqui para mim é conhecido, restando apenas a molaridade real para ser descoberta, né? Uma vez fazendo essa continha, o fator de correção é molaridade real sobre molaridade nominal. O que é a molaridade nominal? Foi dada no problema como meio, né? Então, meio é o teórico, né? A nominal. Então, nós vamos ter o resultado daqui, que eu vou chamar de ponto, sobre meio. E isso vai dar um número que é o fator de correção da solução. Tá, gente? Então, era isso que eu tinha para falar, né? Espero que vocês tenham entendido. Agora, mãos à obra no PDF, mãos à obra ao checklist, mãos à obra às questões. Vamos praticar, né, esses cálculos de padronização. Né? Lembrando, mais uma vez, que para cada solução existe um procedimento, existe um indicador, existe uma técnica, nem toda distulação colorimétrica, vocês vão ver ao longo da vida, mas o básico do básico, né, para começar a entender a distulação, é isso, tá? Então, que Deus nos abençoe. Um beijo e até mais.